A gente nunca fica satisfeito com o que a gente sabe, nem deve ficar. Sempre deve querer sempre mais. Então, só desejar sucesso para vocês, boa aprendizagem, e para os profissionais, vamos aplaudir novamente. Bom trabalho, sucesso. Gostaria de convidar o professor Alderon Cantelege, que é do Núcleo de Apoio Psicopedagógico daqui da Faculdade IES, para falar um pouquinho sobre o núcleo. Gente, boa noite para vocês. Bem-vindos e bem-vindas, né? Vou reiterar os parabéns aos tecnólogos em radiologia pela passagem do dia. Sempre importante, né? Ressaltar e valorizar, e diante também dos alunos, né, que futuramente serão profissionais que vão estar no mercado, da importância da profissão, né, da atividade, do curso também. E a professora Luciana está com a coordenação majestosamente aqui na casa. O professor Alderon já foi mencionado, estou à frente do Núcleo de Apoio Psicológico e Pedagógico, que visa, grosso modo, acompanhar vocês, né, no cotidiano, se tiver alguma dificuldade, né, algum problema, seja de ordem mais ligada à aprendizagem ou também de fundo, né, familiar, emocional, que interfira na aprendizagem, interfira nos processos de desenvolvimento acadêmico, né, podem estar me procurando. A professora Luciana também, se achar que devo participar de alguma atividade em sala de aula, sempre me convida para os eventos também, onde eu me apresento e falo um pouco da atividade. Mas também tem um espaço reservado individual, ali nas coordenações, acho que é voltando um pouco, né? A última salinha no final do corredor, do lado dela, da coordenação de radiologia, minha colega de sala, nesse sentido, né? Para uma conversa, para orientação, alguma informação mais específica, né? Sobre essas demandas mais psicológicas, que sabe, né? Depois da pandemia, a questão da saúde mental, elas têm sido cada vez mais faladas. A gente foi afetado todos nós, né? Em maior ou menor grau. E aqui no ponto específico é o campo educacional, né? O campo da aprendizagem. E do mais, reiterar isso também que a professora Raimundinha sempre coloca, né? Dessa aula diferente. Isso também faz parte da minha atividade, da minha série de atividade. Vocês tenham proveito também, participem, né? Provoquem a instituição também a fomentar atividades nesse sentido. Que a gente possa sair de sala de aula e ter esse encontro significativo também, né? Anotem, façam notas. Eu sou simpático desde sempre de registrar. Agora pode gravar também, não sei se o palestrante autoriza, né? Depois você transcreve, você tem um material de aula super gostoso. E digo sem medo de errar, eu já precisei de material de eventos assim, porque não tinha livro, Luciano, não tinha no outro local, não vi na faculdade. Essa aula diferente aí me salvou em alguns momentos específicos, né, minhas notas pessoais, né? Então façam isso, registrem, gravem, perguntem também, né, e participem o máximo que puder. No mais, bom evento para vocês, a gente se vê por aí. Então, vou deixar em aberto o professor Edson, né, que convidou o professor Danilo para estar aqui conosco, para fazer a palavra, a professora Márcia Fagundes, o professor Bruno e o professor Cláudio, que tem à vontade. Quer falar alguma coisa para vocês? Então, no final. Então, professor, sinta-se à vontade para iniciar a palestra. Fique à vontade. Alô? Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Queria agradecer o convite feito pelo professor Edson Cabelo, que comparecer esta noite. Agradecer aqui a professora Luciana, ao professor Cláudio, Márcia e ao professor Bruno, que são meus colegas de profissão. E trouxe para vocês uma temática aqui importante, como o professor falou anteriormente aqui, que são aulas
extras, aulas específicas, aulas que passam batido na faculdade e às vezes não pelo professor não inserir no seu plano de aula, mas são pontos específicos de prática. Tá? Você vai aprender na prática e uma aula desse tipo vai te dar um pouco mais de segurança quando você estiver na prática. Eu sou tecnólogo em radiologia, formado em 2011 pela Unesp. Tenho já 14 anos, 13 anos, né, de formado, em 2024. Eu trabalho com radiologia esses 13 anos. Já trabalhei com dedicação exclusiva na docência, mas deixei um tempo a docência de mão e passei a trabalhar na área prática. Trabalhei em vários hospitais do Estado, da Prefeitura, particular. Hoje eu exerço o cargo de tecnólogo em radiologia no Hospital Unimed, Teresina, e trabalho como supervisor de aplicação das técnicas radiológicas do Centro Cirúrgico do Hospital de Urgência de Teresina. Trabalho em um hospital de baixo chamado Hospital Mariano Gaioso Castelo Branco, com raio-x, e no Hospital da Polícia Militar. Então, ainda faço assim, algumas atividades, né? Várias atividades voltadas para a área. E, esporadicamente, a gente vem fazer uma palestra aqui, uma aula, tentar sempre estar por dentro dessa área da docência ainda, mas eu não tenho tanto tempo mais como eu tinha antigamente. Já compus, juntamente com a professora Márcia, a diretoria da Comissão de Educação da nossa regional, da 17ª região, mas hoje eu já não faço mais parte. Hoje só a professora Márcia, o professor Carlos e outras pessoas de Teresina. Enfim, vamos dar aqui prosseguimento à nossa aula. Nosso tema hoje vai ser exames de tomografia computadorizada com meio de contraste iodado. Orientações gerais. O que eu preciso saber? O que eu devo saber quando eu vou fazer um exame com contraste, com meio de contraste? Correto é utilizar esse termo. Não chamar apenas de contraste, porque contraste é uma ferramenta de imagem. Você tem contraste, brilho, densidade, latitude. Então, você tem várias ferramentas da imagem, você vai nomear essas ferramentas. Certo? Aí, quando eu trato de meio de contraste, é uma substância que eu vou utilizar para proporcionar uma ferramenta de imagem. Seria um meio de alcançar um contraste na imagem. Então, eu tenho que chamar de meio de contraste. Primeiro, você tem que chamar corretamente, tem que chamar pelo nome correto. Tá? É meio de contraste. E o que eu preciso saber quando eu vou utilizar um meio de contraste? Que tipo de exame que eu vou realizar? Tá? Se é um exame com aspecto arterial, um exame com aspecto venoso, um exame voltado para o estudo angiográfico, certo? Que preparo eu tenho que aplicar para o paciente no qual eu vou realizar esse meio de contraste? O que esse paciente precisa para ser submetido a um exame com uso de meio de contraste? Quais protocolos eu vou utilizar quando eu for utilizar essa substância, o meio de contraste? E como eu vou tratar as imagens, fazer o pós-processamento das imagens que eu adquiri com o meio de contraste? Tem muito paciente que pergunta que se contraste é uma medicação. Contraste é uma medicação? Vocês têm esse entendimento de contraste ser uma medicação? Ela tem alguma interação medicamentosa com o paciente? Vamos desmistificar algumas coisas aqui. O contraste, ele não é uma medicação. Ele é uma substância, certo? Que vai elevar na imagem a ferramenta de contraste. Então não tem nenhuma interação medicamentosa. Ela vai ter interações que podem causar reações alérgicas, certo? Que a gente vai ver, que são reações adversas. Então, o tipo de exame. Tem exames que eu vou realizar basicamente 3 fases, no geral.
fase arterial, uma fase venosa, um portal, uma fase tardia. Ainda tem outras fases que a gente vai ver, que são várias fases intermediárias, mas basicamente eu vou realizar exames com um meio de contraste que vai me proporcionar fases arteriais, fases venosas e fases de secreção ou fase tardia. Eu vou ter exames com o uso de meio de contraste, onde eu vou avaliar apenas a porção arterial, que são angiotomografias arteriais. E eu vou ter exames com meio de contraste, que eu vou avaliar apenas a porção venosa, que são as angiotomografias venosas. Lembre-se que a gente tem vasos arteriais e vasos venosos, certo? Nós temos as veias e as artérias. Para o preparo do paciente, o que é que vai ser realizado? O preparo do paciente, ele consiste no quê? Consiste no preenchimento de uma anamnese detalhada. Mais à frente a gente vai ver o que precisa ter nessa anamnese, porque tem alguns pontos que são cruciais para que evite qualquer tipo de interação desnecessária do meio de contraste ou reações adversas. Tá? E essa anamnese detalhada, ela vai proporcionar um diagnóstico mais preciso de determinadas patologias. Tá? O acesso venoso do paciente, se o acesso é um acesso calibroso, pérvio, recente, isso é importante. Eu não posso fazer administração do meio de contraste em acessos com mais de 3 dias. Tá? Eu tenho que ter um acesso recente, tem que ser um acesso com fluxo proporcional, tem que ter um acesso com um gel específico para injeção do meio de contraste para evitar a resistência durante a injeção. Então, basicamente eu tenho que ter um acesso recente, pérvio e que tenha um bom fluxo. Tá? O meio de contraste que eu vou utilizar, se é um meio de contraste iodado iônico ou iodado não iônico. E se eu vou fazer o uso da injeção automática de meio de contraste, que popularmente a gente chama de bomba injetora de meio de contraste, ou bomba injetora, ou bomba de contraste, tá? Mas é injeção automatizada de meio de contraste, ou injetora de meio de contraste. Tá? E saber manipular esses fatores que existem na injetora de meio de contraste, que é o volume, a velocidade de infusão e o pico de pressão, de acordo com o acesso que o paciente foi submetido, o acesso venoso que o paciente foi submetido. Tá? Tem algumas diferenças. Então, na ficha de anamnese, dá para vocês verem ali, com clareza, o que tem escrito. Primeira observação é ter a garantia, quando vai fazer o uso de meio de contraste, que o paciente está de jejum. Ele tem um jejum adequado de no mínimo 4 horas. A gente espera que esse paciente tenha um jejum adequado de no mínimo 4 horas e, se puder, 6 horas de jejum. Por que esse jejum? Tem uma importância. O paciente, ele, após a injeção do meio de contraste, ele pode sentir náusea. E quando ele sentir náusea, ele pode vomitar, certo? E pela posição que ele está deitado em decúbito, ele pode pronto aspirar esse vômito. Então, é importante que o paciente esteja em jejum para que você não cause um problema para esse paciente. Entendeu? Então, a garantia que esse paciente está em jejum é um dos primeiros pontos que você vai estar observando quando for fazer o uso do meio de contraste. Então, o paciente tem que estar de jejum. Tá bom? Observe que tem peso, altura. Né? Por que tem o peso?
E de acordo com o peso, que eu vou calcular o volume total de meio de contraste que vai ser administrado no paciente. Eu vou fazer um cálculo de 2 ml por quilograma ou 1 ml por quilograma, de acordo com a idade ou o peso do paciente. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Motivo ou queixa principal pelo qual o exame vai ser executado. Muitos pacientes chegam e não descrevem de forma correta, verbalmente, por qual motivo está sendo realizado o exame. E aí esse paciente ele fez uma cirurgia prévia, vamos supor, fez uma cirurgia bariátrica, descreve, fez a retirada de um mioma, fez a retirada de um tumor, enfim. Então, várias patologias precisam ser descritas, porque isso vai complementar na hora do diagnóstico, vai ajudar o médico radiologista a entender que estruturas foram alteradas da anatomia normal do paciente. Áreas de fibrose, áreas cicatriciais, áreas onde está faltando uma porção de um órgão, enfim. Então, precisa-se descrever qual o indicativo do exame detalhado. Tá? Se esse paciente ele tem cirurgias prévias, todas as cirurgias prévias devem ser descritas. Se está em idade fértil, se está grávida, deve informar. A data da última menstruação também deve ser descrita, justamente para entender se está em período fértil. Bom? Se fez uso de contraste prévio, se apresentou alguma reação alérgica, se tem reação alérgica a frutos do mar, tá? Se aconteceu algum evento anterior que precisa de um preparo antialérgico, isso precisa ser descrito, porque pode acontecer do paciente ter uma hipersensibilidade a iodo e você administrar um meio de contraste, o paciente tem uma reação alérgica. E aí como é que você vai se respaldar? Tá? Pode acontecer do paciente nunca ter tido nenhuma reação alérgica. Ele fez várias tomografias, já fez várias tomografias com uso de meio de contraste, mas não teve nenhuma reação alérgica. E naquele dia aconteceu. Pode acontecer. E aí, como é que você vai se respaldar? Porque o paciente tem que ter assinado esse documento. Essa anamnese é um documento que o paciente vai atestar essas informações e vai certificar que não teve, que não tem essas reações anteriores e que vai te respaldar. Se ele escreve que já teve, de suma importância que seja realizado um preparo antialérgico do paciente. Seja conversado com o médico radiologista, com o médico plantonista, com o médico da urgência, ou com o médico da UTI, ou de onde esse paciente seja oriundo, para que seja feito o preparo antialérgico. A gente vai ver à frente como é que funciona esse preparo. Se esse paciente tem alguma doença renal, se ele for renal crônico, se ele for dialítico, se ele faz uso de metformina, é importante que esteja descrito, pois a combinação do meio de contraste iodado e a metformina causa nefropatia induzida, certo? Você vai ter um aumento de nefrotoxicidade e aí tem uma nefropatia aguda, tá? Então, a metformina deve ser suspendida se ele faz uso de metformina. O protocolo anterior era que ela fosse suspendida 48 horas antes e 48 horas depois. Mas hoje já tem médicos radiologistas que liberam para ser realizado o exame e ser suspenso apenas após a administração do meio de contraste. Se esse paciente ele for dialítico,
tem que saber se ele já vai fazer a diálise pós a administração do meio de contraste, porque se ele não for fazer essa diálise, não pode fazer o meio de contraste. Então tem essas observações, se ele for paciente renal crônico. Se ele tem uma história pregressa de asma, bronquite, rinite, alergias, doenças de tireoide, já fez quimioterapia, radioterapia, se é tabagista, todos esses pontos devem ser descritos, devem ser questionados para que tenha um respaldo em qualquer situação adversa que venha ocorrer. Parece que não tem importância, certo? Mas se você presenciar um paciente que nunca teve nenhuma reação alérgica, eu já presenciei, nunca teve nenhuma reação alérgica, já fez, como eu disse anteriormente, já fez alguns procedimentos com uso de meio de contraste e tem um edema de glógio, que é uma das reações adversas severas. Ele tem um edema de glógio, roxinho, lá na tua frente. E aí, como é que tu vai fazer? Se tu não tem esse documento assinado pelo paciente para justificar, precisa desse documento para respaldar, tanto para respaldar o profissional como para respaldar o serviço. E o paciente deu esse aval que não tinha nenhum histórico alérgico prévio, certo? Então entendemos aqui como é que funciona a anamnese. É um documento importantíssimo. Ele tem que ser anexado junto com o prontuário do paciente, pedido médico, ser lançado no sistema, em casos de serviços que digitalizam, serviços que fazem uso de prontuário eletrônico, a gente digitaliza e anexa no prontuário, porque é um documento que tem que estar anexado ao histórico do paciente, tá bom? Se, no caso, o paciente tiver gestante, existe um termo e a gestante tem que assinar. Se o risco-benefício da tomografia for maior, o benefício for maior do que o risco, mesmo assim você tem que ser respaldado um termo para que a paciente assine autorizando realizar este exame. Outro termo é no caso de biópsias. Quando a gente vai fazer biópsias, a gente dá um termo também para que o paciente assine, sabendo que tem o risco de acontecer algum efeito que leve este paciente a uma condição patológica. Pode ser perfurado um órgão, pode ser perfurado um pulmão, o paciente pode desencadear outros efeitos. Então esses termos e a anamnese são de suma importância que estejam anexados no prontuário do paciente. Se este paciente descreve que tem situação, que já passou por situações de alergia, faz-se um preparo antialérgico. Esse preparo antialérgico, geralmente, é feito dessa forma. É feito com duas drogas, tá? Que é a prednisona e a difenhidramina. Eu botei dois preparos nos locais de trabalho. Então esse preparo faz-se como? Em um período determinado. Se faz em 13 horas e 100 miligramas. Vai ser 7 miligramas de prednisona e vai ser 1,25 miligramas de difendramina.